Fala galera, aqui é o Drake, e se você ficasse preso revivendo um dia que você odeia, o que você faria? Esse cara nem imagina que ao pegar essa estrada para ir até uma cidadezinha, a sua vida inteira vai ser totalmente mudada. Começamos com o Phil apresentando a sua previsão do tempo, porque ele é um meteorologista famoso e muito arrogante, por se sentir o último refrigerante do deserto. Apesar disso, o Phil é um bobalhão que apresenta a sua previsão do tempo em frente ao fundo azul, enquanto em uma televisão próxima ele vê a imagem do país sendo mostrada atrás dele, incluída ali através de uma computação gráfica. O apresentador então faz diversas graças, inclusive assoprando as nuvens para mostrar uma massa de ar frio se deslocando. Aí ao acabar, ele se senta em uma bancada, contando sobre o dia seguinte ser o famoso Dia da Marmota, comemorado no dia 2 de fevereiro, e ele iria cobrir o tradicional festival na cidade de Punxsutawney. Lá tinha uma marmota que aparentemente previa o futuro, revelando quanto tempo eles ainda teriam de inverno e neve naquele ano. Assim, após o telejornal ir para os comerciais, a âncora do programa aproveita a chance para zoar com a cara do Phil, desejando boa sorte naquela cobertura, sabendo como o cara odiava o Dia da Marmota. Então o meteorologista responde, contando que outra emissora estava interessada em contratá-lo, querendo se fazer de importante. Só que isso é desmentido pelo cameraman, o Larry, deixando o meteorologista com cara de trouxa na frente da âncora, e ele manda o cameraman o esperar no carro. A seguir, o assistente do Phil o ajuda a se arrumar, quando conhecemos a Rita, a nova produtora que iria com o Phil e o Larry até a cidade de Punxsutawney, e ela é uma mulher meio doidinha, se divertindo com um fundo azul de chroma key, enquanto o meteorologista olha pra ela demonstrando não estar nada empolgado pelo fato dos dois terem que trabalhar juntos. Mais tarde, na estrada, o Phil revela que queria sair daquela emissora, de forma que esse provavelmente é o último festival da marmota que ele cobria, mostrando como achava aquilo uma grande perda de tempo. Contudo, o Larry não entende aquilo, já que na sua visão o festival era bem legal, e o Phil rebate, falando como não queria que as pessoas o vissem fazendo aquela cobertura e achassem que ele não tinha futuro. Aí a Rita se mete, falando sobre gostar do Dia da Marmota e sobre achar os bichos bem fofinhos. Por isso ela imita uma marmota, e o Phil rebate, mostrando como ela fica ridícula imitando o bicho peludo. Ele ainda fala que as pessoas gostavam de qualquer coisa, até de injeção, sendo os verdadeiros otários. Logo eles chegam na cidade, parando em um hotel, onde o Phil dá um ataque de estrelismo e se recusa a ficar ali, querendo se hospedar em um lugar melhor. Então a Rita fala como ela e o Larry ficariam hospedados ali. Já o meteorologista ficaria em um hotel 5 estrelas, convidando o Phil para jantar com os dois, mas ele se recusa. Na manhã seguinte, vemos que o hotel 5 estrelas que a Rita tinha arrumado pro Phil é na verdade uma pousada, até que ajeitadinha por sinal, mas muito longe de ser um hotel top. Lá o meteorologista desperta às 6 horas da manhã, com um rádio relógio tocando uma música e informando sobre o trânsito na cidade, pois aquele é o tão esperado Dia da Marmota. O Phil então se ajeita para o café da manhã, encontrando um cara de óculos na escada bem animado com o festival, perguntando se a primavera já estava a caminho. Já no primeiro andar, a dona da pousada coloca uma bandeja com diversas guloseimas, porém nada daquilo é do agrado do chato do Phil, e ele questiona a mulher se ela tinha um café expresso ou um cappuccino, sabendo que ali não tinha nada disso. Então ele pega apenas um pouco de café, e a dona da pousada tenta ser gentil, perguntando sobre o clima, e o cara faz uma apresentação sobre as condições climáticas para ela, percebendo tarde demais como a mulher apenas estava querendo puxar uma conversa, e não estava realmente interessada no clima. E então o Phil se apressa em sair dali, e a dona da pousada pergunta qual era a chance dele ir embora naquele dia, e o homem responde que era 100%. Do lado de fora ele encontra um mendigo pedindo dinheiro, e não dá nada para o velho. Logo depois, o cara esbarra com o Ned, um ex-colega de escola que tinha namorado com a irmã do meteorologista antes do Phil proibir a relação, e ele conta bastante empolgado como agora era um vendedor de seguros, tentando vender um para o Phil. O Ned é bastante chato, e o meteorologista não está nem um pouco a fim de escutá-lo, tentando se livrar dele o mais rápido possível, e aí ele acaba pisando em um buraco na rua cheio de água. Isso faz o Ned cair na gargalhada, achando que aquilo era muito engraçado, falando para o cara tomar cuidado com o primeiro passo, porque ele era o começo. Já o Phil não está nada feliz com a situação, e continua andando, fingindo que não era com ele. Assim ele vai até uma praça, onde as pessoas estavam reunidas para o grande festival, e a Rita revela que muito daquela gente tinha passado a noite inteira cantando, e ele debocha disso, os chamando de caipiras. Sem demora, eles entram no ar, porque a marmota, que coincidentemente se chamava Phil, iria revelar quando aquele inverno chegaria ao fim. Aí um homem de cartola anuncia para todos que devido às previsões da marmota, eles ainda teriam mais 6 semanas de inverno, e isso não deixa ninguém feliz, porque todos queriam se livrar logo daquela neve. Já o Phil, o garoto do tempo, finaliza a cobertura do festival com um deboche por conta de um animal ter previsto o tempo, e isso é claro não deixa a Rita nada feliz. Por isso ela pede para o homem fazer de novo, porque a gravação não tinha ficado boa, porém ele se recusa a fazer aquilo e vai embora. Mais tarde, o cara e os dois companheiros tentam sair da cidade, mas uma forte nevasca os impede, e o Phil fala que aquilo não tinha sentido, pois ele trabalhava com isso, e a massa de ar frio deveria ir embora logo. Contudo, o patrulheiro que estava impedindo as pessoas de passar não liga pra isso, e o manda voltar até a cidade de Punxsutawney. Então o Phil faz de tudo para não ficar ali, ligando para o telefone da emergência e tendo mais um ataque de estrelismo por conta do atendente não poder ajudar em nada. Assim ele vai beber um pouco, desiludido por ainda estar ali, e depois vai tomar um banho quente, mas a pousada só tinha água gelada, e ele fica mais decepcionado
decepcionado ainda. Ah, e só uma rápida curiosidade, galera. Você sabia que a relação entre o astro Bill Murray, que interpretou o personagem Phil, e o diretor do longa, o Harold Ramis, passou por vários altos e baixos durante as filmagens? Pois é, galera, ambos tiveram vários desentendimentos nessa época, e o diretor ficou afastado do Murray por muitos anos após as filmagens, até eles dois se reconciliarem antes da morte do Ramis em 2014. Mas voltando ao filme, de manhã ele é acordado às 6 horas pelo rádio relógio, indo jogar uma água no rosto como tinha feito no dia anterior. Porém o Phil percebe que o locutor estava repetindo a mesma coisa que tinha dito no dia anterior, ficando chocado ao escutar ele falando sobre aquele ser tão esperado dia da marmota. Sem entender nada, o Phil se arruma e sai do quarto, sendo parado nas escadas pelo homem de óculos que estava bem animado com o festival. O meteorologista, achando que aquilo era uma brincadeira sem graça, joga o cara contra a parede e pergunta que dia era aquele, ouvindo que era o dia 2 de fevereiro, o dia da marmota. Então ele solta o cara, dando um sorrisinho meio sem graça, e falando como tinha pensado que esse dia foi no dia anterior. Dali, o Phil vai até o primeiro andar, onde encontra a dona da pousada servindo o café da manhã, e logo ela pergunta do clima como na vez anterior, fazendo o cara achar que estava tendo um déjà vu. E ele fala disso para a mulher, mas ela não sabe o que um déjà vu é, pensando que é algo de comer. Então o Phil pega o seu café e vai até a porta, onde a moça questiona se ele ficaria ali mais uma noite, e ele responde que havia 75 a 80% de chance de ficar. Do lado de fora, ele vê uma multidão seguindo para a praça onde aconteceria o festival, e uma mulher fala para ele que aquele era o tão aguardado dia da marmota. A seguir, ele encontra o mendigo, e o Ned começa com aquela falação dele que enche o saco, pedindo para o Phil adivinhar qual era o emprego dele. E o meteorologista fala que ele trabalhava como vendedor de seguros, impressionando o Ned por ter acertado. Depois, ele tenta fugir do cara, pisando na poça de água, e ouvindo a mesma gracinha que da última vez, enquanto o Ned se afina de rir. Já na praça, o Phil ainda está sem entender direito a situação, pedindo para a Rita lhe dar um tapa no rosto, e ela dá. Por isso, o cara tenta explicar à mulher o que estava se passando, mas é claro que ela não acredita. Então ela decide conversar mais tarde, pois antes eles tinham que gravar, e a primeira parte das filmagens corre igualzinha a outra vez, com o homem de cartola fazendo um anúncio e tudo mais. Vendo aquilo, o Phil resolve largar o microfone e vai embora. À noite, ele tenta tomar um banho relaxante, mas passa sufoco porque a água está muito gelada. Depois, o Phil tenta ligar para saber se as linhas telefônicas ainda estavam indisponíveis, ouvindo da telefonia que sim, e que era para ele tentar de novo no dia seguinte. Só tinha um problema, o homem não sabia se teria um dia seguinte, pois da última vez não teve, e o Phil fala isso para a telefonista, mas ela acha que aquilo é zoação, e desliga a chamada na cara dele como resposta. Aí o cara do tempo quebra um lápis ao meio, colocando as duas partes perto do rádio relógio e indo dormir. Desse jeito, ele desperta mais uma vez às 6 horas da manhã, com o rádio relógio tocando notícias sobre o trânsito e sobre o dia da marmota. Logo o Phil se arruma e vai para fora do quarto, encontrando o cara de óculos nas escadas e passando por ele, deixando o homem falando sozinho, fazendo o mesmo com a dona da pousada. Do lado de fora, o meteorologista passa pelo mendigo e dispensa o Ned, pisando na poça d'água pela terceira vez. Na praça, ele nem perde tempo esperando a declaração do cara da cartola, e já chega pedindo para Rita encontrar com ele em uma cafeteria, mostrando que algo de errado estava acontecendo. Mais tarde, os dois se encontram, e o Phil tenta explicar tudo o que estava acontecendo, sendo desacreditado pela Rita, que fala o nome dele em voz alta. Aí dois moradores locais, o Ralph e o Gus, ouvem e riem do fato dele ter o mesmo nome da marmota, enquanto o Phil apenas debocha, sem dar muita atenção aos caras. Nessa hora, o Larry chega, falando sobre ser melhor eles caírem na estrada antes da neve chegar, e o Phil se recusa a ir, pois ele sabia bem o que aconteceria caso fosse. Então ele sustenta a sua versão, de que estava vivendo o mesmo dia seguidas vezes, e a Rita manda que o cara procure um médico. Por isso, o cara do tempo vai até um neuro, checar se estava tudo bem com a sua cabeça, e após alguns exames, o médico não encontra nada de errado, sugerindo que o Phil fosse até um psiquiatra. No entanto, o psiquiatra também não ajuda, e o cara termina frustrado, tomando umas bebidas na companhia do Ralph e do Gus, e desabafando sobre a vida. Nessa hora, o Gus mostra a ele um copo com meia cerveja, falando que talvez o Phil estivesse com aquele copo, meio vazio. Depois disso, os três saem para irem embora, e o Phil percebe como os caras estavam muito bêbados para dirigirem, por isso ele assume o volante do poçante. E aqui é a primeira boa ação do Phil, pois ele não deixa os caras dirigirem bêbados. Ah, e não tem como a gente saber que o Phil tinha tomado bebidas alcoólicas também, porque ele está o tempo todo bebendo em uma xícara, e não em um copo transparente como os outros dois. E nesse momento, nós só podemos concluir que ele não bebeu álcool, e estava de boa para dirigir sem problemas, além do fato do Phil demonstrar não estar nem um pouco bêbado. Mas enfim, eles então continuam a sua conversa dentro do carro, com o Phil falando sobre nunca ter um dia seguinte, e o Gus mostra como isso tinha um lado bom, porque assim o cara não teria que lidar com as consequências dos seus atos. Percebendo como ele estava certo, o Phil começa a agir inconsequentemente, atropelando uma caixa de correio e chamando a atenção da polícia. Em seguida, ele pilota pelos trilhos de um trem e quase se choca com a locomotiva, atraindo mais carros de polícia ao seu encalço. Sem demora, ele acaba se chocando com outros carros estacionados, após ter atropelado a placa de uma marmota gigante que estava ali parada. Desse jeito, ele e os amigos são presos, e o Phil é levado para a cadeia local.
Só que ao acordar de manhã, ele está de volta à pousada, deitado na sua cama, e o cara comemora isso, percebendo que realmente não teria que pagar pelos seus atos inconsequentes. O cara então desce bem feliz para o café da manhã, encontrando a dona da pousada e tacando um beijo na boca dela. Depois ele sai, deixando a mulher desconcertada. Na rua ele encontra o mendigo de sempre pedindo dinheiro, e ele fala ao velho que daria a grana no dia seguinte. A seguir é a vez do Ned aparecer, e o Phil mete um soco na cara dele, indo até a poça d'água, e parando antes de pisar nela, deixando que um outro cara pise no buraco para depois simplesmente passar por cima dele, feliz da vida. Mais tarde ele se encontra com a Rita na cafeteria, mostrando estar com um apetite voraz, e a mesa na sua frente estava repleta de guloseimas. A mulher então questiona se ele não se preocupava com a saúde, e o cara responde que não. E aqui claramente o Phil resolveu aproveitar a sua condição e meter o pé na jaca, por isso ele vai até uma bela mulher chamada Nancy, e questiona onde ela tinha estudado e quem era a professora dela. Depois ele sem querer querendo esbarra com ela no dia seguinte, e começa a falar sobre as coisas que tinha descoberto, usando aquilo para se passar por um ex-colega de classe da Nancy. Assim ele conquista a mulher e leva ela pra cama. Mas na hora da relaxada, o Phil a chama de Rita, e a Nancy não gosta nada disso, questionando quem era essa tal de Rita. Aí o cara se faz de desentendido, fingindo não conhecer nenhuma Rita, mudando de assunto a falar que amava a Nancy, e sempre a amou desde a época do colégio. E isso a deixa tão derretida, que a mulher esquece do deslize dele. Logo o dia se reinicia, e o Phil se aproveita disso para monitorar um carro forte que ia pegar um dinheiro no banco. E aproveitando que os seguranças do veículo se distraíam, sempre com uma mulher e um saco de moedas, ele rouba uma mala contendo uma grande quantia de dinheiro. À noite, ele leva uma loira para o cinema, chegando em uma Mercedes vestido como um cowboy, ouvindo da mulher que ela tinha achado que os dois iam até uma festa fantasia, já que ela estava vestida como uma empregada. Porém, o Phil rebate, dizendo que não, pois o filme que eles iam ver era um dos seus longas favoritos. Nessa hora, a Nancy passa por ali, e o cara fala com ela como se os dois fossem velhos amigos. Mas é claro que a mulher não se lembrava de nada da vez na qual eles ficaram juntos, ficando confusa com o cumprimento e indo embora rapidamente. Logo, o dia é reiniciado mais uma vez, e o Phil resolve ir até a Rita para descobrir qual o tipo de homem que ela gostava, descobrindo que a mulher gostava de caras românticos que não tinham medo de chorar na frente dela e que tocavam algum instrumento. Mais tarde, ele sabota o carro da emissora para a Rita não ter como ir embora, e em seguida o meteorologista encontra com a mulher em um bar, descobrindo qual era a bebida favorita dela, e sobre a produtora sempre brindar pela paz mundial. Depois, o dia é reiniciado de novo, e o Phil finge que a bebida favorita da Rita também era o seu drink favorito, terminando ao fazer um brinde pela paz mundial, ganhando a admiração da produtora. E ele faz isso mais algumas vezes, sempre querendo descobrir quais as preferências da mulher, e usando elas para impressioná-la. Teve até a vez em que ele descobriu que durante a faculdade, a Rita tinha cursado poesia francesa do século XIX, debochando da mulher por achar que aquilo era uma grande perda de tempo. Isso é claro, não agrada a Rita, e o Phil espera o dia reiniciar mais uma vez para chegar nesse momento e citar uma poesia francesa para ela, mais uma vez impressionando a produtora. Depois, os dois vão fazer um boneco de neve, e alguns meninos iniciam uma guerra de bolinhas de neve, fazendo os adultos se divertirem como se fossem duas crianças. Nisso a Rita cai no chão, e o Phil se abaixa para ajudá-la a se levantar, rolando um clima entre os dois. E então o casal dança um pouco na praça vazia, e rola um clima outra vez, mas em nenhum dos dois momentos eles se beijam. Após isso, eles andam a caminho da pensão, e a Rita fala que aquele foi um dia perfeito, contando sobre não dar para planejar algo assim, e o Phil fala que dava sim, daria um pouco de trabalho, mas dá pra fazer. E claro, né, o cara planejou tudo isso resetando os dias. Assim, eles terminam no quarto da pousada, onde o casal enfim se beija, e o Phil tenta relaxar com a mulher, mas ela diz que estava cansada, e acha melhor ir embora e continuar com aquilo no dia seguinte. Só que o Phil sabe que não teria dia seguinte, e tenta fazer de tudo para a Rita ficar ali, falando até que a ama. Contudo, ao ouvir essas palavras, a produtora não fica derretida, e sim fica achando que aquilo tudo tinha sido uma armação do Phil para levá-la para a cama, pois os dois mal se conheciam, e ele não podia amá-la. E a mulher ainda fala sobre o meteorologista só pensar em si próprio, e que ele nunca poderia amar outra pessoa, largando um tapa na cara dele e indo embora. Depois disso, o dia é reiniciado, e ele tenta conquistar a mulher de novo, mas dessa vez, quando os dois caem no chão da praça após a guerra de bolas de neve, o clima não rola. Então ele tenta várias vezes ter a Rita de volta, mas sempre acaba levando um tabefe, até que o cara desiste disso e fica bem deprê, resolvendo passar o seu tempo assistindo televisão com os coroas da pousada. E o meteorologista fica tão bolado com a situação a qual ele estava vivendo que destrói o rádio relógio cheio de fúria. Em outra vez ele chega na praça de péssimo humor, e a Rita percebe isso, falando para o Larry sobre o Phil estar bem estranho. Porém o cameraman não acha aquilo nada demais, porque o Phil era um cara chato mesmo. Aí o meteorologista vai até a produtora se despedir dela, falando para a mulher nunca se esquecer do dia maravilhoso que eles tiveram, e ela não entende nada, porque é óbvio que a Rita não lembrava daquele dia. Assim o Phil rouba uma caminhonete com o Phil a marmota lá dentro, iniciando uma perseguição para resgatar o bicho. A Rita e o Larry vêm à ação e vão atrás do cara também, chegando até uma pedreira onde o meteorologista tira o carro de um barranco, reiniciando o dia mais uma vez. Então ele tenta acabar com aquele sofrimento, entrando em uma banheira cheia d'água e colocando uma torradeira lá dentro, na intenção de se eletrocutar. A seguir o Phil entra na frente de um caminhão e se atira do alto de um prédio, mas em uma dessas tentativas de acabar com a própria vida dá algum resultado. E vocês sabiam que o Dia da Marmota realmente existe? Ele é um evento tradicional que acontece todos os anos, nos Estados Unidos e no Canadá, no dia 2 de fevereiro. A principal
a cerimônia ocorre na cidade de Punxsutawney, na Pensilvânia, onde uma marmota, que realmente se chama Phil, é retirada da sua toca para prever o clima. Mas continuando, voltamos à cafeteria mais uma vez, e o Phil tenta convencer a Rita de que estava vivendo o mesmo dia várias vezes seguidas. Ele até mostra pra ela que conhecia vários aspectos das vidas dos frequentadores dali, além de saber muito sobre a vida da própria Rita, falando do momento em que o Larry entrava ali, e pedia pra eles caírem na estrada antes da nevasca chegar. Então, ficando surpresa com o tanto que ele sabia, e com as suas previsões certeiras, a mulher resolve acreditar nele e passar o dia junto com o Phil para ver o que acontecia. Logo eles estão de volta ao quarto da pousada, e quando dá meia-noite, a Rita achava que estava tudo bem, mas o Phil revela que o dia só reinicia às 6 da manhã, por isso ela resolve ficar mais um pouco. Então os dois se deitam na cama, e a mulher começa a ficar sonolenta, fechando os olhos enquanto o Phil declara que nunca conheceu ninguém mais gentil que ela, contando sobre algo ter mudado dentro dele no momento em que a viu pela primeira vez. No entanto, a Rita estava cochilando e não escuta nada disso. Sem demora, o rádio-relógio marca 6 horas da manhã, e o Phil desperta muito chateado, por conta daquele ser novamente o dia 2 de fevereiro, e a Rita ter desaparecido da sua cama. Em seguida, ele já está na rua completamente arrumado, quando o cara passa pelo mendigo pedindo uma grana, e resolve dessa vez dar alguma coisa, deixando sem teto bem feliz com aquilo. Depois, o meteorologista compra 2 cafés e alguns pãezinhos, e leva aquilo para a Rita e o Larry, mostrando que aos poucos ele estava virando uma pessoa melhor. Mais tarde, ele vai até a cafeteria ler um livro, e a seguir vai até a casa de uma professora de piano, pois queria começar a ter aulas de música. E aí, quando o dia se reinicia, o Phil encontra o cara de óculos na escada, e ele questiona como sempre se a primavera já estava a caminho. E o repórter responde bem animado, que o inverno, quando vai partir, deixa no rosto das pessoas um ar de primavera. E isso deixa o cara de óculos bastante feliz. Aí, em meio às aulas de piano, vemos que o Phil também tinha virado um escultor, e a Rita junto do Larry ficam bem impressionados ao ver uma bela escultura de gelo que o meteorologista havia feito. Enquanto ao Ned, o Phil tinha aprendido que precisava dar a ele uma recepção bem calorosa, surpreendendo o cara com um abraço. Assim, o Ned ficaria intimidado e iria embora, sem fazer aquele discurso sobre ser um vendedor de seguros e ficar de falação, rindo como um louco. À noite, o Phil está voltando para a pousada, quando ele vê o mendigo se arrastando e resolve levá-lo até o médico. Lá o cara descobre que o mendigo faleceu de velhice, mas o Phil se recusou a deixar isso acontecer. Assim, quando o dia é reiniciado, ele leva o mendigo para tomar uma sopa na intenção dele ficar forte. Só que infelizmente, quando a noite cai, o cara falece de novo. E nada do que o Phil pudesse fazer para tentar salvá-lo mudava aquilo. Isso mexe com ele, e quando o dia é reiniciado outra vez, o cara faz um belo discurso na apresentação do Dia da Marmota, sem citar o velho mendigo, mas mostrando que tinha aprendido a amar aquela cidade e as pessoas que moravam ali. Com aquele discurso, o Phil também conquista o coração e a admiração da Rita, e usando os conhecimentos que tinha acumulado sobre aquele dia, ele começa a fazer várias boas ações, como salvar um menino que caía de uma árvore, trocar o pneu do carro de 3 velhinhas e salvar um homem de se engasgar. E em paralelo, o Larry está em um bar tentando cantar a Nancy, mas a mulher não parece muito animada com a ideia e resolve ir embora dali, indo para uma festa de comemoração do Dia da Marmota, e o Larry, sem entender o recado, resolve ir com ela. No caminho, eles se encontram com a Rita, que estava procurando pelo Phil, e a Nancy fala como ele já estava na festa, por isso os três saem dali juntos. Lá a produtora se surpreende ao ver o Phil mandando ver no teclado, tirando muita onda, e a professora de piano fica muito orgulhosa do cara ser o aluno dela, e tecnicamente o Phil só teve uma aula com ela, né, porque o dia é sempre reiniciado, e a mulher se esquecia das outras aulas, sendo como se elas nunca tivessem existido. Mas enfim, o Phil sai do palco e vai até a Rita, no momento em que uma música lenta começa a tocar, e eles dois vão dançar. Só que a dança é várias vezes interrompida pelas pessoas que o Phil tinha ajudado, pois todas queriam expressar a gratidão. Primeiro são as velhinhas que ele ajudou a trocar o pneu do carro, depois a mulher do homem que ele tinha salvo no restaurante, que tá com um beijo na boca dele como agradecimento. A seguir, um casal que ele tinha juntado vem agradecer também, recebendo 2 ingressos que o Phil tinha comprado para o show favorito deles, e por isso eles ficam bem empolgados, com a jovem dando um beijo na boca do cara como agradecimento. E todo mundo tá beijando a boca do Phil como agradecimento, né? Que cidadezinha estranha. Depois disso, um casal de idosos se aproxima agradecendo o Phil por ter dado um jeito na coluna do homem, e a Rita fica bastante impressionada com aquilo tudo. Então a música para, e o apresentador anuncia que estava na hora do leilão de solteiros, sendo o Phil o escolhido para ser o primeiro leiloado da noite. Desse modo, a mulherada da cidade fica toda animada, como se o Phil fosse um bonitão. E a Nancy chega a oferecer $60 pelo aluguel, contudo a Rita oferece $339,88, e arremata o solteirão. Aí o Larry sobe no palco, cheio de si, achando que a Nancy vai dar um lance por ele, mas tudo que o cameraman consegue é uma das velhinhas do pneu furado que oferece 25 centavos. Já o Phil e a Rita encontram com o Ned no corredor, e o meteorologista apresenta ele para a mulher como sendo seu novo corretor de seguros. E o Ned fala bem feliz como o Phil tinha contratado um seguro total com ele. Do lado de fora, o repórter faz uma escultura de neve do rosto da Rita, se declarando para ela novamente, falando que a ama, e dessa vez a mulher acredita nele e os dois se beijam, indo para o quarto da pousada,
pousada onde o Phil estava hospedado. Assim, o rádio-relógio marca as 6 horas da manhã e desperta o Phil com a voz do locutor, como sempre fazia. Porém, dessa vez, antes do meteorologista desligar o aparelho, a Rita desliga por ele, o surpreendendo por ela estar ali. Então, o Phil conclui que finalmente tinha se livrado daquele loop temporal, após ter resolvido a sua situação com a Rita e se tornado uma pessoa melhor, disposta a ajudar todos daquela comunidade que tinha aprendido a amar. E ele amava tanto a cidade de Punxsutawney que propôs a Rita começar uma nova vida ali. E encerramos com os dois saindo de mãos dadas pela rua, curtindo aquela manhã de neve. Fala galera, e se você fosse no lugar do Phil, o que você faria? Me contem aí nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.